Hoje eu quero contar a você uma história forte, emocionante e cheia de lições espirituais. Uma história que envolve dor, crueldade, arrependimento e transformação. A história conhecida como a do cão-orelha não é apenas um relato sobre um animal, mas um retrato profundo do coração humano quando está longe de Deus. Muitas vezes achamos que maldade é algo distante, que pertence apenas a pessoas ruins, mas a verdade é que todo ser humano é capaz de atitudes terríveis quando Jesus não habita em sua vida. Este vídeo vai tocar sua alma, confrontar seus pensamentos e talvez mudar sua maneira de enxergar o mundo. Você vai entender como a ausência de Cristo pode transformar pessoas comuns em instrumentos de crueldade. Mas também vai descobrir que onde há arrependimento verdadeiro, há restauração e perdão. Por isso, eu te faço um pedido especial. Não pare no meio do caminho. Assista até o final, porque a mensagem que vem nos últimos minutos pode transformar sua vida para sempre. Deus quer falar com você através desta reflexão. Abra seu coração, deixe o Espírito Santo agir e permita que esta história te aproxime ainda mais do Senhor Jesus. A história que revela o coração humano. A história do cão-orelha ficou conhecida em todos os lugares como um exemplo de como o ser humano pode agir com extrema frieza. Um animal indefeso que confiava nas pessoas acabou sendo vítima da maldade gratuita. Esse relato, embora pareça apenas mais um caso triste, simboliza algo muito maior. Ele revela o que acontece quando o coração humano se afasta de Deus. A Bíblia ensina que o coração do homem é enganoso e inclinado ao mal quando não é guiado pelo Espírito Santo. Sem Jesus, o amor desaparece, a compaixão se apaga e a crueldade encontra espaço para crescer. Muitas pessoas praticam o mal sem sentir culpa, porque sua consciência já está endurecida. O cão-orelha representa todos aqueles que sofrem nas mãos de pessoas vazias de Deus. E quantas vezes isso também acontece entre nós, seres humanos? Famílias destruídas, palavras que ferem, atitudes que machucam profundamente. Tudo isso nasce de um coração sem Cristo. Esta história nos obriga a olhar para dentro e perguntar: como está o meu coração? Estou cheio do amor de Deus ou dominado pela indiferença? A maldade não nasce do nada. Nenhuma atitude cruel surge de repente. A maldade é construída aos poucos, quando a pessoa se distancia da verdade e do amor de Deus. Quem fez mal ao cão-orelha provavelmente não começou sua vida praticando atrocidades. Tudo começa com pequenas escolhas erradas, com sentimentos de raiva, orgulho, inveja e falta de perdão. Quando Jesus não ocupa o trono do coração, outros sentimentos tomam esse lugar. A Bíblia diz que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se não vigiarmos, permitimos que o mal crie raízes dentro de nós. O mundo tenta ensinar que algumas atitudes são normais, que a violência é justificável e que a compaixão é sinal de fraqueza. Mas o Evangelho ensina exatamente o contrário. Cristo nos chama para amar, perdoar e cuidar até dos mais frágeis. Quando o ser humano rejeita esses princípios, ele se torna capaz de ferir até um animal indefeso, sem sentir remorso. A história do cão-orelha é um alerta espiritual para que não deixemos nosso coração se afastar da presença de Deus. Um mundo cada vez mais frio. Vivemos em uma geração que está perdendo a sensibilidade. Notícias de violência, abandono e crueldade já não causam o impacto que deveriam causar. A história do cão-orelha chocou muitas pessoas, mas outras simplesmente ignoraram, como se fosse algo comum. Isso mostra o nível de frieza espiritual que tomou conta da sociedade. Quando Jesus deixa de ser o centro, o amor verdadeiro desaparece. As pessoas passam a viver apenas para si mesmas, sem se importar com o sofrimento do próximo. A Bíblia alerta que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. Estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Pais contra filhos, irmãos contra irmãos e até contra criaturas inocentes. Um coração sem Deus se torna duro como pedra.
Mas Cristo veio exatamente para mudar essa realidade. Ele é capaz de transformar o mais cruel dos corações em uma fonte de bondade. A pergunta é: estamos permitindo que Ele governe nossa vida ou estamos nos tornando parte desse mundo insensível? Jesus ensina a amar toda a criação. Quando observamos a vida de Jesus, vemos um exemplo perfeito de amor e compaixão. Ele se importava com as pessoas, com as crianças, com os doentes e com toda a criação de Deus. A palavra nos ensina que o justo cuida até dos seus animais. Isso significa que quem tem Cristo no coração aprende a respeitar a vida em todas as suas formas. A crueldade contra o cão-orelha mostra exatamente o oposto do caráter de Cristo. Quem conhece Jesus de verdade não sente prazer em ferir, humilhar ou maltratar. Pelo contrário, sente desejo de proteger e cuidar. O Evangelho transforma nossa maneira de enxergar o mundo. Ele nos ensina que cada criatura foi feita por Deus e merece cuidado. Quando o amor de Cristo habita em nós, nossas atitudes mudam naturalmente. A violência perde espaço e a compaixão floresce. Por isso, essa história nos leva a refletir. Se Jesus estivesse no coração daquelas pessoas, aquele animal teria sofrido? Com certeza não. A ausência de Deus gera crueldade. Toda vez que o ser humano se afasta de Deus, algo dentro dele se desequilibra. Sem a direção divina, o homem passa a agir apenas por instinto, orgulho e egoísmo. A história do cão-orelha é uma prova dolorosa disso. A crueldade praticada contra um ser indefeso revela um coração vazio, sem temor do Senhor. A Bíblia ensina que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando esse temor desaparece, a pessoa perde limites morais. Ela começa a acreditar que pode fazer qualquer coisa sem consequências. Muitos dos maiores atos de maldade da história aconteceram porque pessoas decidiram viver como se Deus não existisse. O mesmo acontece em escala menor. No dia a dia, palavras duras, agressões, humilhações e violências nascem de vidas que rejeitaram o amor de Cristo. Somente Jesus pode preencher o vazio da alma humana e impedir que o mal domine nossas atitudes. Onde ele entra, a crueldade sai. O pecado endurece o coração. O pecado tem um poder terrível. Ele endurece o coração aos poucos. No começo a pessoa ainda sente culpa, mas com o tempo vai se acostumando com o erro. Foi assim com aqueles que maltrataram o cão-orelha. Em algum momento perderam completamente a sensibilidade. Isso acontece quando alguém vive longe de Deus por muito tempo. A voz da consciência vai ficando fraca e o Espírito Santo deixa de ser ouvido. A Bíblia compara esse processo a um coração de pedra. E um coração de pedra não sente compaixão, não se importa com a dor alheia e não reconhece seus próprios erros. Quantas pessoas hoje estão exatamente assim? Capazes de ferir, trair e machucar sem derramar uma lágrima. Mas existe esperança. Deus promete tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne em quem se arrepende. A transformação começa quando reconhecemos que precisamos de Jesus desesperadamente. O valor da vida aos olhos de Deus. Para Deus, toda vida tem valor. Ele criou cada ser com propósito e cuidado. Quando o ser humano despreza a vida, está desprezando o próprio Criador. O sofrimento do cão-orelha não passou despercebido aos olhos do Senhor. Deus vê cada injustiça, cada lágrima e cada ato de crueldade. Muitas pessoas pensam que maltratar um animal é algo sem importância. Mas a Bíblia mostra que nosso caráter é revelado na forma como tratamos os mais fracos. Quem não respeita uma criatura indefesa dificilmente respeitará as pessoas ao seu redor. Jesus ensinou que devemos ser misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. A compaixão é uma marca do verdadeiro cristão. Quando alguém age com violência gratuita, demonstra que está muito longe do coração de Deus. Essa história nos lembra que precisamos aprender a enxergar a vida com os olhos do Senhor e não com a dureza do mundo. O amor que o mundo perdeu. O mundo moderno fala muito sobre amor, mas pratica cada vez menos.
A história do cão-orelha se tornou conhecida justamente porque atitudes de bondade estão ficando raras. As pessoas se acostumaram a viver de forma egoísta, pensando apenas em seus próprios interesses. Jesus veio para nos ensinar um amor diferente, um amor sacrificial e verdadeiro. Ele nos chamou para amar até quem não pode nos retribuir. Um animal indefeso nunca poderia retribuir nada, mas ainda assim merecia cuidado e proteção. Quando o ser humano perde essa capacidade de amar, ele se distancia completamente de Deus. O Evangelho nos desafia a sermos luz em meio a um mundo escuro. Se cada pessoa tivesse o amor de Cristo no coração, histórias como essa jamais aconteceriam. Precisamos resgatar a sensibilidade, a bondade e o respeito por toda a criação. A responsabilidade das nossas escolhas. Cada atitude que tomamos é resultado de escolhas internas. Ninguém pratica o mal por acaso. Aqueles que feriram o cão-orelha escolheram ignorar a voz da consciência. Todos os dias fazemos escolhas semelhantes, ser gentis ou agressivos, pacientes ou violentos, compassivos ou indiferentes. Quando escolhemos viver sem Jesus, abrimos portas para decisões erradas. A Bíblia ensina que colheremos exatamente aquilo que plantamos. Quem planta crueldade, colhe destruição dentro da própria alma. Deus nos deu liberdade, mas também responsabilidade. Não podemos culpar a sociedade, a criação ou as circunstâncias pelos nossos atos. Precisamos reconhecer que sem Cristo somos fracos e inclinados ao erro. Esta história nos ensina que pequenas escolhas podem gerar grandes tragédias. Por isso, devemos entregar nossa vida a Jesus todos os dias, para que Ele governe nossas atitudes e pensamentos. O perigo da indiferença. Tão grave quanto praticar o mal é assistir a ele sem fazer nada. Muitas pessoas viram o sofrimento do cão-orelha e preferiram se calar. A indiferença também é uma forma de maldade. Jesus contou a parábola do bom samaritano para mostrar que não basta evitar o erro, é preciso praticar o bem. Um coração sem Deus se acostuma a ignorar a dor alheia. Passamos por pessoas sofrendo e fingimos que não vimos. A falta de compaixão é um dos maiores sinais da ausência de Cristo. O verdadeiro cristão não consegue ficar parado diante da injustiça. Ele sente o chamado para ajudar, proteger e defender. Deus nos cobrará não apenas pelo mal que fizemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Essa história nos desafia a não sermos espectadores do sofrimento, mas instrumentos do amor de Deus na terra. Arrependimento traz transformação. Por mais cruel que uma pessoa tenha sido, sempre existe a possibilidade de mudança. O Evangelho é uma mensagem de redenção. Se aqueles que maltrataram o cão-orelha se arrependessem de verdade e entregassem sua vida a Jesus, poderiam se tornar novas criaturas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. O problema é que muitos preferem justificar seus erros em vez de reconhecê-los. O verdadeiro arrependimento nasce quando entendemos o tamanho da nossa culpa diante de Deus. Ele é capaz de perdoar o pior dos pecadores e restaurar o coração mais endurecido. Ninguém está além do alcance da graça. Essa é a esperança que o cristianismo oferece. Não importa o passado, Jesus pode fazer tudo novo. Mas a mudança começa com uma decisão sincera de abandonar o mal. Jesus é a cura para a alma humana. Somente Jesus tem poder para curar a raiz da maldade humana. Psicologia, leis e educação são importantes, mas não conseguem transformar o coração como Cristo transforma. A história do cão-orelha mostra uma ferida profunda da humanidade, a falta de Deus. Quando uma pessoa se encontra verdadeiramente com Jesus, ela passa a enxergar a vida de outra maneira. O Espírito Santo produz frutos como amor, bondade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos impedem que a crueldade domine nossas atitudes. O mundo precisa mais do que regras, precisa de salvação. Cada vez que alguém entrega sua vida a Cristo, menos espaço existe para o mal. A verdadeira mudança social começa com a transformação individual.
Por isso, devemos anunciar o Evangelho com ainda mais força, para que corações sejam curados e histórias de sofrimento não se repitam. Um chamado à reflexão pessoal. Depois de ouvir esta história, não podemos continuar os mesmos. Ela nos obriga a fazer um exame interior. Como temos tratado as pessoas, os animais e aqueles que são mais fracos do que nós? Existe compaixão em nosso coração ou indiferença? Jesus disse que seremos conhecidos pelos nossos frutos. Nossas atitudes revelam quem realmente somos por dentro. Talvez você nunca tenha feito mal a um animal, mas já feriu alguém com palavras, já desprezou um necessitado ou já ignorou o sofrimento do próximo. Tudo isso também é sinal de um coração que precisa de Deus. Hoje é um dia de reflexão e mudança. O Senhor nos chama para abandonar a frieza espiritual e voltar ao primeiro amor. Não permita que seu coração se torne duro, como o daqueles que praticaram a crueldade. Deixe Cristo renovar sua mente e seus sentimentos. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, existe uma pergunta que não pode ser ignorada. Como está o seu coração diante de Deus? A história do cão-orelha revelou a face mais triste da humanidade. Mostrou até onde o ser humano pode chegar quando vive sem Jesus. Mas agora essa mensagem chega até você como um alerta e como uma oportunidade de mudança. Deus te trouxe até este vídeo porque Ele deseja transformar sua vida. Não permita que a frieza, a indiferença e a maldade encontrem espaço dentro de você. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Abra seu coração para Cristo. Peça perdão por suas falhas e permita que o amor dele te preencha por completo. Que essa história não seja apenas mais um relato forte, mas um marco de transformação espiritual na sua caminhada. Se você foi tocado por essa mensagem, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e faça parte dessa corrente do bem. Que Jesus reine em nossos corações para que a crueldade nunca tenha lugar em nossa vida. Deus te abençoe poderosamente.